Muito bem, Leandro, vamos saber um pouco da sua história? Você poderia me contar, então, por que que você decidiu ser contador? Onde tudo começou? É uma história até um pouco, não é engraçada, mas eu acho que é bem parecida com a maioria das pessoas. Quando você tem 17 anos de idade para 18, você vai fazer uma faculdade, você tem aquela indecisão: o que que eu vou fazer? O que que eu vou cursar? Como? Qual faculdade? Será que eu tenho condições de pagar essa faculdade? Será que eu não tenho condições de pagar essa faculdade? Então, nós temos uma história bem simples. Nós somos do interior do estado de São Paulo, família muito humilde, e não tínhamos muito recurso para pagar uma faculdade. Então, foi muito pelo preço mesmo. Não conhecia nada da área contábil, auditoria muito menos, porque está muito distante aqui de Presidente Prudente, os grandes centros. E nós começamos ciências contábeis, porque era a faculdade que, na época, eu, com meu salário de vendedor de calçados, conseguia pagar. Tive um estudo sempre de escola pública, do pré ao antigo terceiro colegial, e quando finalizou o terceiro colegial, o que fazer? Na verdade, eu queria fazer educação física, que eu gosto muito disso. E aqui no Presidente Prudente tem a Unesp, a faculdade, fizemos o vestibular e não passamos. Então, vou ficar parado? Não, vou procurar uma segunda opção. E a segunda opção que se encaixava no meu bolso, na época, era ciências contábeis. E com certeza, muitos de vocês também escolheram ciências contábeis e dão preço. Era um preço mais barato, era um preço mais acessível, era um preço que a gente conseguia pagar. Só que posterior a isso, eu tive que correr atrás. Não adianta você só fazer faculdade, ficar muito com a teoria e não praticar. E aí eu saí dessa loja de calçados e eu fui estagiar no escritório de contabilidade, aprender a contabilidade. E foi aí que nós começamos a nossa carreira na área contábil, sempre unindo a teoria com a prática. Muito bom. Então, parece que você, depois entrando na faculdade, você também se adaptou muito bem à faculdade de contabilidade. Mas e por que você decidiu agregar a auditoria na sua profissão de contador? Quando que a auditoria entrou? Você ouviu auditoria, um pouco de auditoria na faculdade? Foi depois? Quem te inspirou? Quando eu fui para a área contábil, porque eu tinha necessidade de agregar a prática com a teoria que eu aprendia na faculdade, então a empresa que eu trabalhei em escritório de contabilidade, depois eu fui para uma indústria, e nessa indústria a gente recebia também um consultor, não era nem um auditor. E como eu na empresa, eu que desempenhava a teórica menor função, eu era assistente contábil, então eu que fazia o transporte também dos profissionais que vinham na empresa. Então eu buscava um profissional, um consultor no aeroporto, e eu conversava bastante com ele. E sempre perguntando como funcionava a carreira, como que ele tinha ingressado. Na verdade, ele era um ex-Arthur Andersen, que ele tinha empresa própria dele, e ele foi me dando as dicas: olha, aqui na sua cidade nós não temos grandes empresas de auditoria, nós não temos grandes empresas de consultoria, você vai ter que procurar um grande centro. E para isso você tem que mandar um currículo, participar de um processo seletivo, e deu todo o teórico o caminho das pedras do que eu tinha que fazer. Naquela época, pessoal, era muito difícil. Hoje você faz uma busca em qualquer site de busca, você já entra no site da empresa, você já anexa seu currículo. Naquela época não, era currículo escrito, enviado por correio, e foi esse o passo a passo que eu segui. Foi com outros profissionais que eu via prestando esse tipo de serviço, ou de consultoria ou de auditoria, que eu me inspirei para virar um auditor. Perfeito. E agora falando um pouco da auditoria na faculdade, você acha que existe uma cadeira, né, uma matéria lá que se fala só sobre auditoria na faculdade? Você acha que os alunos saem preparados, eles entendem bem, mesmo que na teoria mesmo, sobre auditoria na faculdade ou não? Ah, com certeza não. É muito diferente a prática com a teoria.
Primeiro que a faculdade que eu fiz, você tinha auditoria apenas no último ano. E apenas uma cadeira, 4 horas semanais. Eu posso afirmar para vocês que eu tenho 24 anos de experiência em auditoria e não aprendi tudo. E nunca vou aprender tudo. O dia a dia é a prática que faz o profissional, como toda e qualquer profissão. Então, na faculdade, você aprende a teoria, como funciona, mas nada como você vivenciar, nada como você ter a prática, ter o dia a dia, encontrar os obstáculos que a carreira e que o trabalho ele impõe a você no dia a dia. Então, para responder bem sinceramente, não. Você, na faculdade, você não sai preparado. Tanto é que você também não sai preparado para ser contador. Não só auditor, você não sai preparado para ser contador, você não sai preparado para ser um administrador de empresas. É o dia a dia que vai te formar. Então, para ser um auditor de empresas, para ser um contador, você tem que ter a prática. E é isso que a gente está propondo a todos. Ok. E depois de formado, você acha que os contadores eles são expostos a vários auditores e que eles têm, na verdade, uma visão completa do que é auditoria? Ou você acha que existe algum... eles te perguntam, fazem muitas perguntas porque eles realmente não entendem completamente. Já depois de formado, você acha que eles conseguem entender bem a auditoria? Alguns contadores têm o conhecimento de como funciona a auditoria por receber os auditores em suas empresas, né? Por fornecer os documentos necessários para uma auditoria, por ter essa experiência de entrega de documentos durante anos. Mas a maioria não. A maioria não tem esse conhecimento, não sabe do dia a dia do auditor, não sabe como funciona isso, né? Porque uma coisa é você ver a aplicação de um trabalho de auditoria, outra coisa é você fazer. Você estar ali recebendo as informações, processando as informações e auditando aquelas informações, verificando se elas realmente são reais, se elas são verídicas, se elas estão em conformidade com as normas contábeis, com os pronunciamentos contábeis. Então, nada como a prática em auditoria, nada como a prática em contabilidade para você entender e unir, fazer aquela junção, unir o útil ao agradável, teoria com prática. Teoria com prática. Mas e aí, se tiver um auditor que ele não consegue ter nenhuma experiência, né? Ele fez o exame do CNAE lá e não consegue ter nenhuma experiência prática em nenhum lugar. E se ele começar a estudar só teoria, estudar por ele mesmo, você acha que ele consegue ser um bom auditor? Muito difícil. É muito difícil porque é a prática que vai realmente ensinar, passar ele como realmente executa o trabalho de auditoria. Eu tenho CNAE também já há 17 anos, temos registro na CVM, no CFC, no Conselho Regional de Contabilidade, todos os registros que os auditores possam ter. Nós temos aqui registro do CNAE com QTG, que é Qualificação Técnica Geral, nós temos registro também do CNAE com o Bacen, que é para auditar instituições financeiras ou entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central, iguais às cooperativas de crédito. E nós temos também a SUSEP, que é outro braço que seriam para as seguradoras. Mas não é porque eu tenho esses certificados, não é porque eu passei na prova e que eu tenho o meu diploma dessas expertises é que eu vou conseguir aplicar. É muito diferente a teoria com a prática. Vou dar um exemplo muito prático disso, né? Então, você tem o CNAE, você passou na prova, eu sou auditor. Você sabe preparar uma proposta de auditoria? Quanto você vai cobrar daquele cliente? Você sabe mensurar a quantidade de horas que você vai gastar naquele cliente? Porque se você não souber mensurar, você pode até chegar a vender o trabalho, mas e como começar? Ok, fechei o cliente assinou a proposta, acordou comigo todos os termos do contrato, vamos começar. Daí o cliente olha para você e fala, e agora? O que nós vamos fazer? E aí? A teoria te ensina isso? Não. É a prática, é o dia a dia que vai ensinar você a fazer o planejamento do trabalho, você conversar com o cliente, você fazer a execução desse trabalho,
você fazer a finalização e emitir o relatório em forma final. Então, nada como a prática. A prática, o dia a dia e também ensinamentos práticos. E esse é o nosso intuito. É passar a prática de auditoria para todos. Como nós vamos fazer o passo a passo. Desde que você consiga o seu certificado lá atrás e emita o relatório final e entrega ao cliente, que são todos os passos. Tenho o certificado, vou começar a fazer auditoria. Vendi o trabalho de auditoria, vou aplicar o trabalho de auditoria, vou planejar ele, vou executar, vou finalizar, vou emitir o relatório e entregar ao cliente. Então, nada como a prática para você executar. Com teoria, infelizmente, não conseguimos. Perfeito. Então, você tem um método, você tem um passo a passo, né? Uma coisa sequencial que as pessoas precisam aprender, os contadores. Mas eu gostaria de perguntar uma coisa. O que você acha que impede contadores de tentar o caminho da auditoria? Por que alguns deles desistem? Por que você tem alguma ideia sobre isso? Geralmente, as pessoas, não é que elas desistem, é que elas não possuem a oportunidade. Os contadores, os mais experientes e também os mais jovens que iniciaram agora na carreira, eles têm aquela dificuldade, eu quero fazer auditoria, mas e aí, como começar? Eu não sei nem de onde começar, eu não sei nem como faz uma proposta para um cliente, como calcula honorários. Muitas vezes eu recebo ligações de escritório de contabilidade de alguns contadores que têm uma proposta de auditoria para fazer e eles me perguntam como ele elabora a proposta, quanto ele coloca de honorário. Por quê? Porque não tem a vivência, não tem o conhecimento e tem essa dificuldade. Então, não é que eles desistem, é que eles sabem que se eles não tiverem a prática de auditoria, dificilmente eles vão conseguir fazer um bom trabalho. E aí é o nome deles que está em jogo. O contador, muitas vezes, ele tem o seu escritório de contabilidade, ele tem um nome na sua cidade, ele tem um nome com os clientes, e ele não vai querer manchar esse nome. Afinal, é isso que faz com que ele tenha o reconhecimento dos seus clientes. Então, se ele sabe que se ele tentar tanto uma carreira, agregar auditoria na sua carteira e não conseguir executar, isso vai ser um problema para ele, não só com os órgãos reguladores, mas também com os clientes. Então, eles desistem por essa falta de prática. Eu não vou arriscar porque eu já tenho meu escritório, ou eu sou recém-formado, e na hora que o cliente fizer uma pergunta para mim sobre auditoria, eu não vou saber nem responder. Como funciona isso? Então, é o risco que eles têm de não saberem nem responder às dúvidas dos clientes. E aí, colocar o seu nome em jogo, que é a coisa mais importante que a gente tem nessa profissão, é o nosso nome, com certeza. É o nome. E qual foi a sua trajetória a partir do KNAI? Depois que você passou no teste do KNAI, qual foi a sua trajetória de auditora? E como que aconteceu? Então, vamos lá. Bem antes do KNAI, né, logo quando eu finalizei a faculdade de contabilidade, e conforme eu já contei para vocês, eu tive uma pessoa que fazia consultoria na empresa que eu trabalhava, e ele me falou sobre as empresas de auditoria, e eu mandei o currículo, passei no processo seletivo, eram 1.500 candidatos para 7 vagas. E eu entrei numa empresa dessas que são denominadas Big Four, e daí eu comecei em 97 a trabalhar com auditoria. Então foram 7 anos trabalhando nessa Big Four, e daí eu não precisava do KNAI, eu não precisava dos meus registros, porque a empresa tinha o registro dela. E quem assinava os pareceres eram os sócios dessas empresas. Eu não precisava assinar nada, eu só executava o trabalho. Então, eu iniciei como trainee, depois assistente júnior, assistente pleno, auditor júnior, auditor pleno, auditor sênior, e eu saí da empresa de auditoria. Daí, que eu falei, agora, com a experiência profissional que eu tenho em auditoria, eu vou montar a minha empresa de auditoria. Vou voltar para minha cidade, para o interior do estado, onde não tem nenhuma empresa de auditoria, não tinha concorrência, e vou começar do zero.
Só que aí eu tive que começar a buscar os meus certificados, porque antes eu trabalhava com uma empresa que tinha todos os certificados. Então foi em 2005, nós abrimos a nossa empresa em 2003. Então 2004 e 2005 foi quando eu comecei a buscar os certificados e fazer as provas. Foi quando eu fiz o KNAI, com qualificação técnica geral, passei. Depois eu fiz o KNAI para Bacen, passei. E depois eu fiz o KNAI para SUSEP e passei. Então, após isso, que eu abri e comecei com a empresa, que eu fui buscar as necessidades aí das licenças para atuar na área. Então, eu já tinha a teoria da faculdade, que eu fiz de 92 a 95, mas eu só tive uma cadeira em 95 de auditoria. Depois eu tive a prática de 97 a 2003, foram 6 anos e meio na Big Four. E daí eu precisava dos certificados. Mas aí vem também a venda. Então eu tinha experiência, tinha teoria, tinha um nome, porque eu tinha trabalhado numa Big Four durante um bom tempo, só que aí precisava vender esses trabalhos. E aí também que vai o seu nome, vai a sua credibilidade para começar a ingressar no mercado. Então foi aí que nós iniciamos a nossa carreira com a nossa empresa de auditoria, que hoje já possui 18 anos de mercado. Ok. Se tivesse algo que você pudesse voltar atrás, olhando para esse projeto, para o seu processo, a tua trajetória, tem algo que você voltaria atrás na sua trajetória da auditoria para encurtar caminho? Que, tipo, se você fosse recomendar para um contador, estudante de contabilidade, o que você faria para encurtar esse caminho? Olha, eu não diria que tem como encurtar o caminho, porque a prática é um aprendizado. Mas se eu tivesse um curso que eu fizesse, que eu aprendesse auditoria de uma forma mais rápida, mais prática, com certeza essa seria uma dica. Porque quando você entra numa empresa grande, igual eu trabalhei durante quase 7 anos numa Big Four, é um processo bem lento de aprendizado. Então você precisa ficar muito tempo para você aprender. Só um exemplo que eu dou para vocês, eu comecei a fazer esboço de relatório quando eu estava quase saindo da empresa. Então, é um processo moroso que você leva. Então, com certeza, eu buscaria algum caminho mais rápido, um curso prático de auditoria, porque já temos a teoria, vamos fazer a prática, e com esse curso completo de auditoria na prática, você já tem uma boa base para iniciar os trabalhos de auditoria. Você sendo contador, já tem a experiência contábil, que ajuda muito. Você sendo contador, você já tem a expertise da contabilidade, você já sabe fazer. E automaticamente é só aprender a prática de auditoria. E se você está saindo da faculdade hoje, também não é difícil, porque você vai aprender a auditoria como se faz, num passo a passo, e aí sim você vai conseguir levar sua carreira adiante na área de auditoria. E como você fez para captar os seus primeiros clientes na sua empresa? Teve alguma técnica? Você teve que explicar para eles o benefício para convencer? Alguns, eles já sabiam sobre auditoria. O que você fez? Tem alguma dica que você poderia dar para a gente? Na verdade, foi um trabalho bem manual. Foi um trabalho realmente de identificar as empresas que podiam ter esse porte para ter auditoria, que necessitavam de auditoria, pegar o contato desses diretores, dos contadores, dos proprietários dessas empresas e ligar, fazer ligação telefônica mesmo. Preparamos uma apresentação da nossa empresa e enviamos e explicamos. Só que daí você tem realmente uma barreira, você tem um muro bem alto que você precisa transpor, que é o seguinte: você tem uma empresa, você tem a expertise do negócio, só que você ainda não executou esse trabalho de auditoria pela sua empresa. A sua empresa ainda não tem nome. Então, é um trabalho realmente comercial. E isso o auditor tem que ter também na veia. Tem que saber vender. Então, além de saber a teoria, saber a prática, você precisa saber vender o seu produto. E aí, não tem como você pegar o 10º cliente sem pegar o primeiro. É um trabalho realmente moroso em que você vai, pega o primeiro cliente, executa o trabalho bem feito.
E aí, quando você executa o trabalho bem feito no primeiro cliente, você precisa renovar esse primeiro e ir atrás do segundo. E aí você vai fazendo sucessivamente. Hoje nós temos uma carteira de mais de 130 clientes, ao longo desses 18 anos de empresa, que nós estamos no mercado com a nossa empresa, com 24 anos no mercado de auditoria. E hoje é mais tranquilo vender o nosso trabalho e vender o nosso produto de auditoria. Porque nós temos vários clientes que avalizam, que mandam carta de recomendação, que recomendam o nosso trabalho. E nós estamos consolidados no mercado. No começo foi duro, mas foi duro também para começar a faculdade, foi duro para aprender contabilidade, foi duro para aprender auditoria, para entender a auditoria na prática. Eu tive que sair da minha cidade, com 23 anos de idade, onde eu tinha tudo em mãos, morava com meus pais, tinha roupa lavada, comida feita, e fui morar sozinho numa cidade para aprender auditoria. Então, hoje, se você tem um curso que você não precisa sair da sua cidade, que você consiga fazer à distância, que você tenha todo um trabalho de explicação, que você consiga tirar suas dúvidas. Então, nosso intuito é realmente transformar você num assistente de auditoria inicialmente, que é o que eu faço com os meus funcionários aqui. Eles entram, eles aprendem auditoria na prática e, automaticamente, eles vão agregando valor, vão tendo conhecimento, mas sempre eu explicando. E aí, isso é o nosso intuito, é ensiná-los, né, esse trabalho de auditoria independente, que é a nossa proposta de trabalho, que é diferente de uma auditoria interna. Que é diferente de uma auditoria interna. Leandro, por que um empresário contrataria uma empresa de auditoria? Qual o benefício para o cliente? E se ele enxerga isso, você tem que fazer com que ele enxergue. Vamos lá, então. Algumas empresas, hoje, com a Lei 11.638, as empresas com faturamento acima de 300 milhões de reais anuais, ou ativos acima de 240 milhões, elas são obrigadas a ter auditoria independente. Isso é uma contratação, é um cliente que é obrigado, então você tem meios para procurar esse cliente e falar, olha, você é obrigado a ter auditoria, e foi isso que eu fiz bastante no começo. Essa lei eu acho que é de 2008, e foi quando eu começava a ligar para os clientes e falava, você tem a obrigatoriedade de ter auditoria, tal, e minha empresa tem certificado, nós temos o KNAI e podemos fazer esse trabalho. Então, um dos motivos é a lei. O brasileiro é muito assim, tem uma questão legal, vou fazer por eu ser obrigado. Ok. Outros clientes têm obrigatoriedade ou por estatuto social, cooperativas são obrigadas por estatuto, né? Ou outros clientes pelo simples fato de terem sócios estrangeiros, ou uma empresa familiar que ela quer realmente dar uma credibilidade aos seus números, né? Porque hoje os números são trabalhados, são executados, e o balancete da empresa, ele é liberado pelo contador. O contador faz aquele trabalho mensal, anual, e depois libera as demonstrações financeiras para os diretores analisarem. E muitos diretores, muitas vezes, está certo isso? Será que esse número é real? Será que não é? E aí que surge também o trabalho de auditoria para validar essas informações. Outra questão também é financeira. Muitas empresas que elas precisam de captação de crédito ou para financiamento junto ao próprio BNDES, o BNDES hoje, se você for captar empréstimo do BNDES, você tem que ter o seu balanço auditado por um auditor independente. Senão, não tem essa liberação do crédito. Outras empresas também, quando elas vão no mercado de bancos, né, não públicos ou privados, para fazer a captação, muitas vezes o banco pede, fala, seu balanço é auditado, porque em cima do balanço, das demonstrações financeiras, é que o gerente envia essas informações para o setor de crédito do banco, em cima disso que o setor de crédito vai analisar a empresa. Só que daí ele fala assim, mas essa informação ela é real? Será que a empresa fatura isso mesmo? Será que os ativos são esses mesmo? Será que o passivo só é esse mesmo? Eu não tenho certeza, porque o contador ele pode realmente fazer qualquer
manobra, qualquer lançamento contábil, que aqueles números possam não ser reais. Então, muitos bancos, na hora que vão liberar um empréstimo, vão liberar um crédito grande para uma empresa, ele pede sim, você tem as demonstrações financeiras, tem auditadas, tem um auditor independente que veio e falou, olha, está certo isso, ou está errado, ou se tiver um erro, onde está o erro? E outra coisa que ajuda bastante também as empresas é que elas conseguem menores taxas de juros, quando elas têm o balanço auditado, e melhores negociações com o banco. Então, realmente, o balanço, que a gente falou, as demonstrações financeiras, né, auditadas, com notas explicativas, facilitam muito a sua abertura no mercado financeiro. Então, as empresas fazem ou por uma obrigação legal, ou por uma obrigação de alguma agência reguladora, igual plano de saúde, a ANS obriga a ter auditoria, tem que ter. Empresas que são vinculadas ao Banco Central, o Banco Central obriga a ter auditoria independente. Então, ou por um órgão regulador, ou por uma obrigação legal, ou por uma necessidade da empresa mesmo. Tem sócio que às vezes não está trabalhando na empresa, ele não atua na empresa, ele é apenas um investidor, ele quer saber se as coisas estão indo corretamente. Então, eles falam, olha, eu quero ter auditoria. Eu quero que anualmente vá um auditor na empresa e que ele me passe se estão totalmente corretas as informações que eu estou recebendo. Então, você tem, como auditor, que ficar realmente procurando essas empresas e mostrando para o empresário o que a auditoria agrega. Porque nós temos que acabar com essa mística que o auditor ele vai na empresa quando tem uma fraude, quando tem um roubo. Não é isso. Eu posso afirmar para vocês, eu tenho quase 25 anos de carreira de auditor. Eu fiz 2 trabalhos de fraude, só 2. Não dá nem 1% dos meus trabalhos, da minha experiência profissional, em fraude. Então, antes, quando a gente chegava nas empresas, nossa, tem alguém roubando, tem auditor. Não tem nada, filho. Então, tem que cair essa mística que quando tem auditor na empresa, é porque estão roubando, tem alguém lesando. Não existe isso, né? Então, que o auditor vai chegar para cortar pescoço de funcionário, para mandar funcionário, não existe isso. O auditor realmente ele vai para ajudar, ele vai para agregar. E quando o contador da empresa ele consegue enxergar que o auditor é um parceiro dele, ele vem para ajudar a empresa, né? E o trabalho transcorre na maior normalidade, fica muito mais prático e tira bastante essas preocupações da empresa. Outra questão, hoje, o governo federal, como o governo estadual, municipal, os contadores têm muitas obrigações a cumprir. Então, por muitas vezes, nós ajudamos nisso. Nós auxiliamos os contadores. Tem uma dúvida numa classificação contábil, nós pegamos, ajudamos a pesquisar, ajudamos a entender uma lei, ajudamos a fazer a correta classificação contábil, porque o dia a dia do contador hoje é muito corrido. O contador hoje quase não tem o horário disponível para fazer uma leitura. Então, por muitas vezes, ele não consegue se atualizar. E o nosso trabalho de auditoria realmente é esse, é de conseguir fazer esse apoio ao contador, esse apoio à empresa e dar tranquilidade para o empresário. Certo. Então, agora nós temos uma situação aqui, até não hipotética, mas nós podemos ter uma situação que eu sou contadora e eu decidi fazer o exame do CNAE. Se eu fiz esse teste do CNAE, passei, eu já posso, teoricamente, eu acho, não sei, você me corrige, já posso ser considerada auditora independente. Mas, realmente, eu teria ser considerada uma auditora independente ou se eu vou aprender no campo de batalha? Realmente, a palavra que a gente usa é justamente isso, o trabalho de campo. Porque o auditor, ele não executa um trabalho no escritório. Não, ele executa no campo, junto à empresa. Agora, com a Covid, é que nós também, como todas as empresas, nós ficamos em casa, teoricamente, né? Em casa, assim, no escritório. Porque o auditor, ele fica em campo. Ele fica lá junto com o contador, ele fica na empresa executando o trabalho do dia a dia. E esse é o nosso intuito, explicar
Porque como você vai fazer uma auditoria se você não sabe, você não conhece? Ah, eu sou contador, já passei o primeiro passo, tenho o CRC, legal. Fiz a prova do CNAE, passei também, legal. Mas eu sei fazer auditoria? Não. E aí, se você não conseguir passar para o contador, que é o profissional experiente do outro lado, que está te atendendo, que você sabe fazer o processo, com certeza vai ter uma dificuldade muito grande. Porque se você não tiver uma segurança de quem está sendo auditado, que você sabe executar o trabalho, que você sabe o que está pedindo de documento, o seu trabalho não vai ter credibilidade nenhuma. E aí, o contador vai dificultar o trabalho ou automaticamente vai chegar para o empresário e falar, olha, você contratou um auditor aqui que não sabe nem de onde começa. Está mais me atrapalhando do que me ajudando. Então, com o certificado, com o CNAE, se você não tiver a prática, dificilmente você vai conseguir executar o trabalho de auditoria. E uma coisa bem interessante no trabalho de auditoria é que você não tem rotina. Isso é muito interessante. Então, você não tem aquele hoje eu vou chegar na empresa, vou fazer isso, vou fazer depois aquilo, depois aquilo. Depois... Tem pessoas que gostam de rotina, muitas não gostam. Então, o trabalho de auditoria é sem rotina. Cada dia é uma novidade. Cada semana é uma empresa diferente. Então, um dia você está numa empresa, numa indústria, outro dia você está no comércio, outro dia você está numa distribuidora, outro dia você está numa cooperativa de crédito, outro dia você está num banco, outro dia você está numa seguradora. Então, é um trabalho que realmente tem muitas aberturas de mercado e você aprende muito. Então, a rotina não existe no trabalho de auditor. Quando você faz um trabalho de auditoria, você tem vários tipos de trabalhos a serem feitos, várias contas contábeis a serem auditadas, cada uma do seu jeito, e cada empresa tem a sua característica, cada empresa tem um sistema de informática diferente, então não tem rotina. Por isso que o auditor, realmente, ele consegue, a gente fala assim, viajar por várias estradas, né? Porque ele tem essa facilidade, ele consegue no dia a dia, e conforme ele vai abrindo o mercado, vai conhecendo outras empresas, então ele consegue. Um dia ele está mexendo com um sistema, no outro dia ele está mexendo com outro sistema, no outro dia ele está mexendo com uma transportadora, no outro dia ele está numa distribuidora, no outro dia ele está num comércio. Então ele tem essa facilidade, né, em mudar a rotina e mudar o dia a dia. E o contador, ele não pode ter rotina, né, porque a profissão de auditor não deixa você ficar numa rotina, num dia a dia, você não consegue. Se você ficar numa rotina do dia a dia, você não consegue executar o trabalho de auditoria. Então, um dia você está no escritório, amanhã você tem que fazer uma contagem de estoque. Então, você até tem que trocar a roupa. Você não vai mais de social, porque você vai se sujar, né? Você pode ir num almoxerifado, que não tem assim, as condições ideais, você vai se sujar, natural, você vai mexer com peça, você vai contar o produto final que ele está vendendo, né? Então, você vai estar ali na empilhadeira junto, você vai estar no canavial contando o produto. Então, o contador, ele tem todo esse dia a dia diferente, que ele sai de uma atividade, ele vai para outra, daí ele volta para aquela, daí ele vai executar outra tarefa, tudo no mesmo cliente. Então, o auditor tem um trabalho bem dinâmico, né? E tendo esse trabalho dinâmico, ele pode agregar. É como se ele tivesse um currículo, assim, que ele falava, nossa, eu fui para essa indústria, fui para a indústria de cana, eu fui para isso, fui para aquilo, ele tem um plus, né? Um mais aí. Com certeza, é o que a gente fala em auditoria, que é o network. Ou seja, o interessante de você trabalhar com auditoria e trabalhar com várias empresas, e o contador também, aquele de escritório de contabilidade, ele consegue também esse aprendizado, é porque você consegue aplicar em um cliente uma coisa positiva que você aprendeu em outro. Então, quando você está em vários clientes, você está aprendendo várias situações, já ocorreram mesmo situações de eu chegar numa empresa e eu pedir um determinado tipo de relatório. E a empresa falar, nossa, se eu tivesse esse relatório, para mim seria muito legal, agregaria muito, ajudaria muito. E eu perguntei, falei, mas qual o sistema de informática que você tem? Ah, meu sistema é X. Eu falo, claro que dá para tirar, porque eu fui no outro cliente lá, que é o mesmo sistema seu, e ele tira. Daí ele foi procurar e ele tinha um relatório.
Então, ele só não sabia que eu tinha um relatório no sistema. Então, você consegue agregar com esse network, com essa experiência que você traz de outras atividades, você consegue agregar o seu cliente. Então, realmente, conhecimento acumulado do auditor e do contador ajuda muito no desempenho da tarefa. Ok, minha última pergunta aqui é: se um contador te perguntasse se compensa ser auditor, o que você responderia? E vê se você consegue me dar exemplos práticos aí. Por quê? Você acha que compensa, sim ou não? E quais são os exemplos aí? A carreira do contador, porque para ser auditor você tem que ser contador, né? Ela é muito bonita, ela é muito boa. Nós não podemos reclamar. Hoje, um bom contador, dificilmente ele fica desempregado. E quando você agrega a auditoria à sua carreira, você tem mais uma experiência, você consegue desenvolver mais um tipo de trabalho, com certeza não voltaria atrás do que eu fiz até hoje. Pelo contrário, faria tudo novamente. Porque compensa muito. É uma carreira gratificante. É uma carreira que você consegue também ter ganhos natural. A gente fala que ninguém trabalha por hobby, né? Nós temos o nosso lado profissional, de gostar da profissão, de querer sempre agregar, ajudar, ter o reconhecimento profissional dos seus clientes, mas também nós queremos a realização financeira para nós, para nossa família, e automaticamente, né, para nós pagarmos nossas contas aí do dia a dia e crescermos profissionalmente e financeiramente. Então, quando você agrega um conhecimento, você agrega um valor à sua carreira, é muito importante. Então, se eu sei já, tenho uma expertise, já sei trabalhar com contabilidade, por que não aprender também auditoria? E para os profissionais que estão aí saindo da faculdade agora, os recém-formados e os contadores, a auditoria é uma vitrine profissional. Porque você vai numa empresa, você vai em outra, você vai em outra, você vai em outra, e você desempenha um bom trabalho, você está no mercado. Você está sendo vitrine. Quantos profissionais na nossa empresa nós perdemos para clientes? O cliente chega, o profissional vai, desenvolve um bom trabalho, ele virou vitrine, o empresário gosta dele, gosta do trabalho dele, e vem e contrata. E para nós, a gente acha ruim, não, é até gratificante. Fico até feliz quando um cliente tira um profissional meu. É claro que eu tenho todo o trabalho de recontratar, né, de ensinar esse novo profissional, de fazer com que ele tenha a prática do dia a dia, que é o que a gente está propondo ensinar. Mas é muito gratificante, ou seja, eu formei um profissional em que meu cliente veio e contratou. Eu fico feliz. Dá trabalho, mas eu fico feliz. Então, realmente, essa carreira de auditor de empresas, eu voltaria, faria tudo novamente. Adicionaria algumas situações também, como faria um curso prático para adiantar um pouco a carreira, né? Não ficar só no dia a dia. Então, tudo isso agrega valor à sua profissão e faria tudo novamente. Perfeito. Então, muito obrigada por essa entrevista. Muito obrigada. Vamos nessa.